Olá pessoal, o meu nome é Ruben e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, 16 de novembro de 2022, comemoramos o centenário de José Saramago. E para celebrarmos o centenário de José Saramago, vamos começar então o projeto de leitura Romances de José Saramago. No ano passado iniciei um projeto de leitura a caminho do centenário de José Saramago que não correu muito bem, ou seja, ainda consegui fazer 3 vídeos, mas não continuei. E não continuei porque já estava a ver que era muito em cima, havia muitas coisas que eu queria ler, que acabei por ver umas em detrimento de outras e foi uma grande confusão. Por isso, este ano vamos então iniciar novamente este projeto. E para este projeto vamos ver então os 18 romances de José Saramago, por ordem cronológica de publicação. O primeiro romance deste projeto é então Terra do Pecado, o primeiro romance do autor, publicado em 1947, quando o autor tinha 24 anos, ou seja, ia fazer nesse mesmo ano os seus 25 anos, e um ano que foi pai. Este livro inicialmente teria então o nome de A Viúva. Porquê? Porque, para quem já leu este livro, percebe que a personagem principal, Maria Leonor, é uma viúva. No entanto, o editor não gostou muito do título, preferiu trocá-lo para um título mais apelativo, Terra do Pecado. E hoje, na comemoração de José Saramago, a editora Porto Editora decidiu então publicar a obra com o título original, o título que o autor preferia. Ou seja, temos então A Viúva. Lembrando então que o conteúdo de A Viúva é o mesmo que Terra do Pecado. E a título de curiosidade, temos então a caligrafia de José Luís Peixoto e, na nova edição, temos a caligrafia de Violante Saramago Matos, a filha de José Saramago, que nasceu a 8 de novembro de 1947, no mesmo ano de publicação desta obra. E para lermos este livro, ou seja, para fazer uma releitura, vou ler também o Primo Basílio de Eça de Queiroz. E o porquê? Porque a personagem Benedita deste livro é inspirada na personagem Juliana de Eça de Queiroz deste romance. O segundo romance publicado de José Saramago foi então o Manual de Pintura e Caligrafia, que também já ouvi, vai ser uma releitura, e aqui a caligrafia será então de Luís de Sousa Rebelo. O terceiro romance será então o Levantado do Chão, publicado em 1980. Este livro é provavelmente a primeira grande obra de José Saramago e na capa deste livro temos então a caligrafia de Mia Couto. Em 1982 tivemos provavelmente a maior obra do autor, pelo menos aqui em Portugal, Memorial do Convento. Lá fora, e devido ao livro, provavelmente a maior obra será então o Ensaio sobre a Cegueira, mas aqui em Portugal ainda continua Memorial do Convento. Memorial do Convento traz também aqui duas das maiores personagens do autor em toda a sua obra, que será então o Baltazar Sete Sóis e Boimunda Sete Luas. E a capa deste livro tem aqui a caligrafia de José Matoso. A seguir temos então o romance Um Ano da Morte de Ricardo Reis. Lembro que Ricardo Reis era um dos heterónimos de Fernando Pessoa. Esta obra provavelmente é uma das maiores de José Saramago. Temos um livro quase de 500 páginas. Foi publicado em 1984 e a caligrafia da capa pertence então a Carlos Reis. Em 1986 tivemos então a publicação do livro A Jangada de Pedra. A Jangada de Pedra, que vai contar então a história em como a Península Ibérica vai se separar da Europa, vai andar à deriva no oceano. A capa deste livro tem então a caligrafia de Mário Cláudio. A oitava leitura será então do romance História do Cerco de Lisboa, publicado em 1989, e temos aqui na capa a caligrafia de Álvaro Siza Vieira. Em 1991 tivemos então um polémico lançamento do romance O Evangelho segundo Jesus Cristo. Foi após a publicação desta obra e por causa da censura que José Saramago mudou-se para a Espanha, para Lanzarote, e por lá permaneceu até morrer. Que vergonha, Portugal. Em 1995 é então publicado o romance Ensaio sobre a Cegueira, provavelmente o romance mais conhecido do autor fora de Portugal, ou seja, no mundo o romance mais conhecido e também devido ao filme Ensaio sobre a Cegueira, e cá em Portugal o romance mais conhecido é então Memorial do Convento. A caligrafia da capa deste livro é de Chico Buarque. Em 1997, ou seja, um ano antes de receber o Prémio Nobel, José Saramago vai então publicar todos os nomes.
A caligrafia desta capa pertence então a Miguel Gonçalves Mendes. Em 1998 tivemos então a entrega do Prémio Nobel da Literatura, convém lembrar que é da literatura e não da física ou da química, e José Saramago vai lançar então, 2 anos depois, um livro que normalmente os Nobels têm mais reticências para publicar logo uma obra, mas José Saramago não teve medo e publicou então A Caverna em pleno ano de 2000. Este livro tem então a caligrafia, na capa, de Eduardo Lourenço. Em 2002 temos mais um romance que vai mais tarde tornar-se filme, O Homem Duplicado. E este livro tem então a caligrafia de Lídia Jorge. Em 2004 vamos ter então a segunda parte da duologia Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez. E o Ensaio sobre a Lucidez tem aqui na capa a caligrafia de Dulce Maria Cardoso. E é tão bom, ou quase tão bom, quanto o Ensaio sobre a Cegueira. E este livro não deve ser lido sem lermos primeiro o Ensaio sobre a Cegueira. Em 2005, ou seja, um ano após a publicação do Ensaio sobre a Lucidez, vamos ter então o livro Intermitências, ou As Intermitências da Morte. Este livro tem na capa a caligrafia do autor português Walter Hugo Meyer. Em 2008, ou seja, 10 anos após ter recebido o Nobel da Literatura, José Saramago vai então publicar A Viagem do Elefante. A este livro, ou a esta capa, pertence então a caligrafia de Mário de Carvalho. O último livro publicado em vida de José Saramago, e a par pela polémica causada pelo livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago, em 2010, publicou então Caim. Esta obra podemos considerar como um reconto do Gênesis. E a caligrafia da capa deste livro pertence então a Clara Ferreira Alves. Após o romance Caim, todos os outros romances serão então póstumos. O primeiro será então Claraboia. Claraboia, o autor terminou em 5 de janeiro de 1953 e só veio ser publicado já muitos anos depois, em 2011. Nesta altura, o autor não assinou o nome de José Saramago, mas sim assinou Honorato. No entanto, não foi publicado na altura e só veio ser publicado mesmo em 2011. E por fim, temos então o romance póstumo e inacabado do autor, que chama-se então Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, que já foi publicado em 2014. A minha grande pena é que não tenha havido uma edição ao estilo destes com a caligrafia de um determinado escritor na capa. E o recadinho aí para a Porta Editora. Caso vocês façam o relançamento deste livro, por amor de Deus, vocês façam nesta coleção. Esta coleção é que eu chamo calorosamente de coleção Arco-Íris Pastel. E se vocês republicarem nessa edição, eu acho que não vou ser a última pessoa a comprar. Para além dos romances de José Saramago, também vamos ver alguns contos do autor. Tenho aqui então uma coletânea de contos objeto quase, e nesta coletânea que foi publicada em 1978, temos então os contos Cadeira, Embargo, Refluxo, Coisas, Centauro e Desforra. A caligrafia da capa deste livro pertence então a João Tordo. E por fim, tenho então o conto da Ilha Desconhecida, cuja caligrafia pertence a António Mega Ferreira. A caligrafia da capa, obviamente. Eu já li este conto, mas confesso que vou ter que reler provavelmente mais uma ou duas vezes, porque só consigo ver mesmo uma parte superficial e provavelmente aqui está muito mais aprofundado do que aquilo que eu estou a imaginar. Pessoal, e hoje vamos ainda continuar a festejar o centenário de José Saramago. Aliás, vou festejar durante este ano porque é um dos meus autores favoritos e vou aproveitar para começar a ler uma das obras do autor. Provavelmente vou começar ou o Evangelho segundo Jesus Cristo ou As Intermitências da Morte. E já agora, se vais começar a ler algum livro de Saramago, deixa aqui nos comentários qual livro que vais iniciar. Pessoal, e por hoje vamos ficar então por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, deixado o gosto, acompanhem o projeto e até à próxima.